Amém. Já falou aí para a pessoa que está do seu lado, atrás de você, fala assim: Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Que bom estarem aqui. Eu não sei se você já participou, nós temos uma aula aqui na Escola Bíblica de Treinamento para os irmãos que vêm de outra igreja, para os irmãos que também estão chegando na nossa igreja, que é a sala Minha Nova Vida, Minha Nova Igreja. Essa sala, geralmente, nós temos esse estudo, que é um pouco para a gente entender o Evangelho na Bíblia toda. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que é o Evangelho? Você já fez essa pergunta para você? Algum momento da sua vida? Deixa eu ver que hora que vai entrar aí. A hora que conectar, você dá um joinha para mim. Você já fez essa pergunta para você assim? O que é o Evangelho? Sim? Muitas pessoas falam sobre o Evangelho, e o que eles falam sobre o Evangelho, muitas vezes não é o Evangelho. E o maior erro ao longo da história da igreja, foi que a maioria das pessoas não conheceu o Evangelho do jeito que é o Evangelho. Algumas pessoas, acredito que alguma delas esteja aqui, acreditam que o Evangelho é a história de Jesus. Você acredita nisso? Levanta a mão para ver. Está com medo, né? Outras pessoas acreditam que o Evangelho é aquela história sobre Jesus, Também tem história sobre Jesus. Essa história sobre Jesus, as pessoas falam assim: é os milagres, é a reconciliação, é aquilo que Ele fez, é a vida de Jesus. Não, isso também não é Evangelho. Algumas pessoas confundem, porque se eu apresentar um Evangelho só a partir de Jesus, que Ele nasce, vive, morre, eu não entendo onde eu me encaixo nessa história. E é essa a maior dificuldade que nós temos em geral, que nós temos, as pessoas têm em geral, de tentar identificar essa história. Porque eu não sei se você já se perguntou, eu já fiz essa pergunta para mim: onde eu me encaixo nessa história, Onde eu estava indo, que de repente Jesus, parece que Ele entrou na minha história. Aí eu aprendi teologia e descobri que não, Ele já tinha me resgatado antes da fundação do mundo, eu já estava na história dele. Tá, mas se eu já estava na história dele, que história é essa que eu estava vivendo? Já parou para pensar nisso? Faz sentido para você ou não? Só para mim? Acho que é só para mim, vocês estão muito quietinhos. Assim, sim, faz é isso. Quando eu comecei a fazer essas perguntas, para mim eu comecei a questionar de fato, Se é uma história que para mim tem que fazer sentido, então o Evangelho não é só uma história sobre Jesus, tem que ser alguma outra coisa a mais. E aí a segunda e mais importante pergunta que eu começo a ter, e as pessoas começam a ter, e as pessoas começam a fazer para mim também, é essa aqui: pastor, qual é então o sentido da vida? Todo mundo está correndo atrás dessa pergunta. Se você for no Google pesquisar, ela é uma das mais perguntadas ao Google. Você sabia disso? E o mais interessante, as pessoas perguntam qual é o sentido da vida, porque elas querem tentar entender o que elas estão fazendo aqui, e qual é o lugar delas por aqui, e elas não conseguem. Por quê? Porque responder isso é ter que olhar para a história, é a história da criação, a história do mundo. Então o Evangelho não é a história de Jesus, o Evangelho é a história do relacionamento de Deus conosco, é a história da reconciliação de Deus e nós. Olha que lindo, é isso a história do Evangelho. E tudo começa, que eu acho que esse slide não vai entrar, então, não rolou aí, gente? Vou seguir aqui. Tudo começa quando a gente começa a entender então que a gente então mora numa cidade agitada, Mora numa metrópole, e algumas pessoas moram numa cidadezinha pacata, do interior, e parece que o Evangelho só serve para alguns lugares. Não, eu venho de uma cidade pequena também, mudei para uma maior, agora estou numa das maiores do mundo, E o Evangelho cabe em todo lugar, porque é a história de Deus se reconectando ao homem. E muitas vezes eu começo a perceber que nesse agito todo da história da humanidade, as pessoas correm para lá e para cá buscando o sentido da vida, e quando elas buscam sentido para a vida, elas então começam a dar sentido pelas coisas que elas têm, pelas conquistas que elas começam a ter, E parece que isso começa a dar sentido na vida, mas lá na frente um grande vazio toma conta dela. Então não é o quanto eu me encho de dinheiro, não é o quanto eu me encho de prazer, não é o quanto eu faço que dá sentido à minha vida. E parece que esse é a grande dificuldade que a gente vai vivendo ao longo dos anos. E depois disso eu comecei a perceber também que as pessoas começam a buscar a não só ter coisa, mas também usar as pessoas, Eles usam as pessoas
pisam às vezes em algumas pessoas, usam pessoas para dar sentido à vida dele, né? Eu tenho que me fazer melhor, eu tenho que ser melhor do que o outro para poder, né, fazer sentido à vida para mim. E muitas pessoas buscando um sentido para a vida, casam 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, você acha que não tem? Fábio Júnior é um deles. Você acha que não tem as pessoas que ficam buscando sentido na vida do outro? Parece que depende de um relacionamento para que esse relacionamento então dê certo, e depois desse relacionamento não dá certo, você vai para o outro e tal, e isso se torna um caos. E por depender tanto um do outro, e por usar tanto um ou outro, a gente começa a ver a consequência dessas coisas. A consequência dessas coisas é a palavra que eu gosto muito de usar, é o caos. E aí eu começo a ver guerras, destruição, fome, abusos, tudo isso acontecendo. E eu tenho tanta imagem legal para te mostrar aqui disso. Uma dessas coisas que eu começo a perceber é que logo em seguida, quando as pessoas começam a achar que o sentido da vida está em conquistar o outro, conquistar território, conquistar muito dinheiro, abusar das pessoas, a gente começa a perceber que as pessoas começam a se perder, e elas mesmas começam a ter muitas dificuldades, e a humanidade começa então a fazer novamente a pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Eu não sei se você chegou a perceber, na pandemia, essa foi uma pergunta muito, muito feita. Será que isso era o sentido da vida? Será que o sentido da vida então era acordar, correr para o trabalho, passar o dia lá, voltar, cansado, jantar, ter ali um tempinho com a família, às vezes nem isso, dormir, levantar, acordar, trabalhar, voltar, uma vida infeliz, e agora veio essa pandemia, vai matar todo mundo? Era isso então a vida? É isso que era o sentido da vida? Muitas pessoas fizeram essa pergunta para mim, e aí eu comecei a perceber que o sentido da vida não estava nisso. O sentido da vida era completamente diferente disso, mas por causa da nossa ganância, as pessoas pagam e não conseguem essa resposta. A imagem que mais me choca quando eu lembro disso, quando eu penso em caos, quando eu penso em ganância, é a imagem daquele menininho na praia, sírio, lembra? Aquele menininho que morre na praia, que a família tenta atravessar, sair da Síria, correndo da guerra, e aí o barco afunda e eles morrem, e de repente o policial acha o corpo daquele garotinho, e aquela foto bem famosa, emblemática de um garotinho morto na praia. E aí eu fico pensando, um garotinho fugindo da guerra, que alguém causou por ganância de alguém, que não conseguiu o socorro ao tempo certo, passou lá pelas dificuldades do mar, afogou e veio a óbito. Por quê? Será que o pai perguntou também qual é o sentido da vida? E o Evangelho traz respostas para isso. A primeira coisa que eu quero te falar é em relação a como você deve enxergar. A gente chama isso na teologia de cosmovisão. Como você deve enxergar a vida? Eu preciso tentar ter um óculos para eu colocar e enxergar a vida da maneira correta. Quando eu não uso esse óculos, quando eu não enxergo da cosmovisão correta, eu começo então a inferir sentido nas coisas. Eu olho para a Bíblia, então eu busco resposta na Bíblia. Então eu pego alguns trechos, fico colocando a mão em cima e achando ali respostas e alternativas para aquilo que eu estou vivendo ou para aquilo que o mundo está vivendo. Mas quando a gente olha com um olhar bíblico, então teológico, para o mundo, quando eu visto o óculos da cosmovisão cristã, eu preciso enxergar com a lente correta o que é o mundo, o que está acontecendo com ele. E aí quando eu ajusto essa lente, quando ela fica correta para mim, eu começo a perceber então que eu tenho como olhar a história bíblica acontecendo diante dos meus olhos. E às vezes você também não enxergou essa história bíblica acontecendo diante dos seus olhos. E quando eu ajusto essa cosmovisão, eu passo a não enxergar mais o mundo como um lugar que eu vou habitar, que eu vou usar pessoas, que eu vou usar, que eu vou usar coisas, que eu vou conquistar pessoas, que eu vou usá-las também. Não é mais um lugar desse. Você vai perceber que o mundo é um lugar criado por Deus, para mim e para você. Mas como assim, pastor? O mundo foi um lugar criado por Deus para mim e para você? Essa é a graça do Evangelho. E tudo começa quando a gente ajusta o óculos certo e faz um desenho, um panorama daquilo que é o Evangelho. E o primeiro panorama que eu quero que você tenha na mente é um panorama da criação. O que vem na sua mente quando eu falo criação? Será que vem aquela foto de um bebezinho sendo formado? As mãos de alguém na terra, sei lá, fazendo? Qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Feche os seus olhos aí, para ajudar você nessa imagem. Crie uma imagem na sua cabeça. O que é
a criação? Qual é o conceito de criação que forma na sua mente? Faz o teste aí, fecha o olho. O que é criação? Essa imagem que vem na sua cabeça pode ser uma imagem completamente correta aos olhos da cosmovisão cristã ou não. E a Bíblia começa a falar para a gente sobre essa criação. Olha para mim um instante. E ela começa dizendo que Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. E uma palavra importante é: do nada Deus criou. Ele não pegou algo que estava criado e juntou para criar outra coisa. Ele não pegou outras matérias e juntou essas matérias para criar algo. Não, Deus não fez isso. O que Deus fez foi criar, do nada. Ele criou o mundo. Como assim Deus criou? Sim, pela vontade soberana dele. E aí tem um negocinho teológico que a gente vai colocar ali para começar a fazer com que os seus olhos enxerguem exatamente isso, com a lente correta. O que aconteceu? Deus então se encheu dessa vontade, declarou pela sua palavra que haja a criação, e essa palavra que a gente interpreta hoje por Jesus, começa a criar esse poder criacional, a gente chama de Espírito Santo, passa a dar vida a tudo que existe. Essa é a graça da criação. E mais do que isso, depois que a gente começa a enxergar esse movimento da criação, de Deus formando todas as coisas, eu tenho então começar a olhar biblicamente para, então Evangelho é a história de Deus comigo, é a história de Deus, da reconciliação do homem com Deus. Começa onde, pastor? Começa lá. Deus criou o mundo, sabe por quê? Para que você, eu, estivéssemos nele. E tem gente que acha que deu tudo errado ainda. Eu já cheguei a pensar que deu tudo errado na minha vida. Muita gente pensa que deu tudo errado. Você já deve ter visto aquele desenho, de como é a concepção humana. Espermatozoide, sai do homem, entra na mulher, percorre todo um caminho, e aí esse caminho são milhões de espermatozoides correndo ali, super frágeis, e tentam entrar para fecundar o óvulo, e quando ali tentam todos ali, alguns já desistem e vão ficando pelo caminho, outros vão insistindo até que um consegue entrar, e esse óvulo se fecha e começa a dar formação, e você está aqui. Olha para mim, você está aqui. O que tinha que dar errado na sua vida, já ficou para trás. Entendeu? Já deu certo, você está aqui. Se você está aqui, é porque você era o plano de Deus, o plano da criação, o plano para que Ele colocasse então aquela humanidade próximo a Ele. Esse é o sentido da criação. Deus quer relacionamento. Fala comigo, Deus quer relacionamento. É isso, nós temos um Deus relacional. Nós temos um Deus que habita aqui em nós, nós temos um Deus que criou um lugar para nós, nós temos um Deus que fez com que esse lugar existisse para nós. Abra sua Bíblia aqui, vamos ver comigo então. Que lugar é esse? Como que eu posso ver esse lugar então, pastor? Que muitas vezes eu não enxergo esse lugar. Eu quero ver esse lugar e não enxergo. Gênesis capítulo 1. Eu quero enxergar esse lugar e muitas vezes eu não enxergo esse lugar. Gênesis capítulo 1. Versículo 31, pode pôr na tela para mim? Gênesis 1. Muito obrigado. Dá para pôr? Isso. Coloca a versão NVT também, por favor. Gênesis 1. Aqui. Capítulo 1. Versículo 1. Diz o que então? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Da onde que Ele criou? No princípio, antes de tudo, quando não tinha nada, sem nada na mão. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus, fala comigo, mas fala forte, assim, igual se estivesse criando também, tá? Vamos viver essa experiência juntos. E disse Deus, agora não vai nem faltar energia mais na igreja. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou luz de dia e escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, e encerrando o primeiro dia. Então Deus disse,
É a versão NVT, gente, não vai ficar difícil aqui para mim. Tem como mudar aí, Brenda, por favor? Aqui na minha está assim: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. Haja, aconteça, crie, neste momento, haja um espaço entre as águas. Percebeu? Haja, aconteça. E aí o que aconteceu então? Então, aconteceu, e a noite passou, veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. Assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as outras águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, espera aí, vamos falar forte, 1, 2, 3 e... Meu Deus, você conseguiu ver isso? Produz então, acho que de repente começou a sair árvore para tudo quanto é lado, e semente jogando para todo lado. Você conseguiu ver isso ou só eu que enxergo essas coisas? A minha mãe fala que você tem uma mente muito criativa. Eu consigo ver isso. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas, sementes, árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas, árvores, cada um conforme sua espécie. E Deus viu que isso era. A noite passou e veio a manhã, e encerrou então o terceiro dia. E Deus disse: olha que incrível isso. Eu acredito que você já deve ter lido todo o relato da criação, certo? Quem nunca leu aqui? Levanta a mão para eu ver. Todo o relato da criação está ali. E às vezes a gente acha que aquilo está escrito para a gente poder contestar biblicamente os cientistas, para a gente contestar biblicamente aqueles que estão achando que são evolucionistas. Às vezes a gente acha que o que está escrito na Bíblia é para a gente combater com o outro. Não, é para que eu saiba qual história eu pertenço. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus criou todas as coisas para que você pertencesse a estas coisas também, para que você fizesse parte desse mundo também. E a graça da gente enxergar tudo isso é que a gente pode ver o trabalhar de Deus em cada um desses detalhes. Eu vejo o que Deus criou em cada um desses detalhes, eu começo a perceber o que Deus está fazendo com cada um desses detalhes, a partir do quê? A partir do relato da criação. E quando eu começo a enxergar isso de maneira muito visível, Deus dá a graça para mim e para você, de perceber como Ele é bom, como Ele é perfeito. A segunda coisa que acontece nesse processo, nessa imagem que eu quero te mostrar, é que Deus, criando todas as coisas boas e perfeitas, deu também ao homem a possibilidade de estar com Ele ou não. Está certo que Deus também criou a ausência, você sabia disso? Porque a Bíblia diz lá, singelamente, que Deus se ausenta do jardim. Quando Ele se ausenta, alguma coisa aconteceu. O homem sente a falta de Deus, e nessa falta de Deus, Deus havia dado um recado claro para ele. Qual era o recado? Não coma, vocês não sabem, né? Não coma E aí parece que essa era uma ordem peculiar que Deus estava fazendo para o homem. Sabe que ordem peculiar? É uma ordem assim: olha, se você descumprir isso, você vai estar falando para mim, dando um recado para mim, que você não confia em mim, que você não quer caminhar comigo. Eu criei tudo isso aqui para você, mas se você não confia em mim, não quer caminhar comigo, quer ser um Deus, quer caminhar você mesmo, você vai lá e faça isso. A ordem é bem clara: não faça. Mas o homem, enganado pela serpente, enganando a mulher, tudo mais, vai lá e prova do pecado. O que é isso? O que aconteceu com isso? O pecado não é a sujeirinha no coração que muitas vezes a gente ouve na escola bíblica dominical para crianças, lá atrás. O pecado não é aquela falhazinha que deixa Deus triste. O pecado não é aquela coisinha que simplesmente deixa eu um pouquinho separado de Deus. Não. O pecado é uma consequência eterna para a vida do homem.
O pecado causou uma separação eterna entre Deus e o homem, fazendo então Deus esse apontamento: não faça isso. E o homem fazendo, o homem atestou que ele mesmo quer cuidar da vida dele. E o homem, então, a humanidade, como assim a gente pode dizer, o protótipo então de toda a criação, de toda a humanidade, decidiu ser o seu próprio Deus. Decidiu, que as pessoas falam então o seu livre-arbítrio, não, decidiu por sua vontade própria, agora escolher caminhar sozinho, sem Deus. E nessa escolha então de caminhar sozinho, sem Deus, o que acontece? A ausência falou mais alto. Ele sentiu falta de ter ali Deus perto dele. Ele procurou alguma coisa que pudesse preenchê-lo. E o que ele encontrou? O não de Deus. Isso soa similar com a nossa vida? Quando a gente quer pecar, a gente está de frente, sabe com o quê? Com o não de Deus. Quando o pecado está entrando na nossa vida, a gente está de frente com o quê? Com o não de Deus. Quando a gente vai fazer coisa errada, a gente sabe, parece que a gente está indo contra o quê? O não de Deus. Não faça isso. E a gente luta para ir contra. E parece que é tão mais fácil fazer o não de Deus do que o sim. Ou a impressão minha também. Paulo já falava, né? O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal está ali, ó, toda hora batendo na porta. E eu não aguento isso. Então de repente a gente tem a queda. Deus cria todas as coisas boas e perfeitas, mas a sua ausência então ali provoca no homem aquele negócio dele sentir-se então agora empoderado. É uma palavra bem atual, né? Empoderados. E aí então ele vai lá e erra feio, decidindo então viver sem Deus. Gênesis capítulo 2 e 3 começa a relatar um pouco daquilo que vai acontecer e a resposta disso. E a resposta começa a aparecer da seguinte forma. A primeira forma, que é: o que você fez, homem? O que você fez? Quando Deus surge de novo na nossa presença, o que você fez? O que aconteceu? O que você fez? O que aconteceu com você? Por que você fez isso? Ah, foi a mulher. Ah, foi a cobra. Então deixa eu te falar uma coisa. E a gente vê o primeiro relato de evangelho também na queda. Por causa desse seu pecado, certamente vocês morrerão. Você sabe aquela dor que a gente sente quando tem um ente querido que parte? Você já foi num velório de um ente bem querido? Eu tive recentemente do meu tio. Sofreu um acidente e parece que foi arrancado da gente assim. Aquela dor insuportável que a gente sente é uma pequena lembrança que Deus deixou para nós da consequência do pecado. Você sabia disso? Certamente morrerão. Serão separados eternamente por causa dessa consequência. Eternamente serão lançados longe um do outro. E essa dor que a gente sente, essa confusão que causa na cabeça da gente quando alguém morre, alguém perto da gente morre, é isso. É o X do pecado apertando a nossa vida. É a lei de Deus apertando cada um de nós por causa do pecado. Não era para a gente sentir essa dor. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: não era para ser assim. Não era para ser assim. O pecado não é uma sujeirinha no coração. O pecado é uma consequência eterna que o homem causou para ele. O pecado é uma consequência eterna que somente Deus poderia agora resgatar o homem dessa decisão, dessa inconsequência que ele tomou. E é isso que a gente aprende como evangelho, que Deus criou todas as coisas boas, e essa é a história que tem que estar na sua frente. Deus criou um mundo bom, perfeito. Você já visitou o Rio de Janeiro? Quem já visitou o Rio de Janeiro? Levanta a mão assim. Foi no Cristo? Aquele lugar lá? Não foi no Cristo? Perdeu muita coisa. Foi em Copacabana? Olhou aquela paisagem? Eu falei para um amigo meu, né? Como que é então a terra, né, de Deus? Ele falou assim: pensa no Rio de Janeiro sem pecado, sem funk, sem carnaval. É mais ou menos isso. É um lugar bonito, que todo mundo vai querer estar, né? É o lugar que você gosta de estar. Então eu fico imaginando que Deus, quando cria, é essa imagem que vem na minha cabeça. Mas a deturpação por conta do pecado me faz então perceber que agora eu vou colher consequências disso, e essas consequências serão carregadas para sempre na minha vida. A cada passo que eu der, eu tenho consequências dessas. Você acha que não? Olha para você, como você era 5 anos atrás. Tinha os cabelos brancos que você tem hoje? Como era a sua saúde? Melhorou um pouco, pastor. Então, mas porque você está lutando para ficar boa. Naturalmente ela vai piorando.
A gente morre a cada dia, e o pecado é exatamente isso, morre morrendo, essa é a ideia. Ou seja, você vai morrer todo dia um pouquinho mais, por causa do pecado. Mas o Senhor, com sua graça e bondade infinita, disse à mulher: não vai ficar assim, certamente o varão, filho do seu ventre, do ventre de uma mulher, pisará a cabeça da serpente e a esmagará para sempre. Então Deus começa seu plano misericordioso e amoroso exatamente nesse momento que dá para a gente enxergar claramente o que acontece. Você já percebeu que o que Deus faz? Eles estavam lá cobertos com folhas de figueira, né? Mas aí Deus, diz lá o relato bíblico, que Deus então está pegando lá pele de animais e coloca sobre eles. Opa! Então quer dizer que alguém teve que morrer no Éden para cobrir a vergonha daquele que tinha pecado. São sinais de redenção acontecendo. Percebeu? Agora, que talvez você não tenha percebido, quem contou essa história? Quem estava lá e viu tudo isso? Isso que é surpreendente. Quem contou essa história foi Moisés. Moisés contou essa história quando ele estava no deserto, quando o povo já tinha passado o Mar Vermelho, que eles já tinham lá, estavam assustados, tentando entender o que estava acontecendo. Parece que Moisés começa a compor e falar assim: deixa eu explicar uma coisa para vocês, vocês não estão entendendo nada sobre Deus. E aqui começa o terceiro ato que eu quero te mostrar. Sabe qual é o terceiro ato? Deus cria um mundo bom e perfeito. O pecado entra no mundo destruindo todas as coisas, mas Deus escolhe um povo para ser o povo dele, e ele vai se apresentar às nações diante deste povo, por causa desse povo e por este povo. É o povo de Israel. Quem conta essa história é Moisés. Você já percebeu isso ou não? Poxa, Moisés viu tanto assim, pastor, estava lá no Éden também vendo tudo isso, registrou. Quem registra? Moisés. E por que Moisés registra isso? Você não sabia também. Talvez você não percebeu que Moisés sai do Egito cheio de cargas emocionais e espirituais, com diversos deuses na cabeça daquele povo. Eles estavam escravos por mais de 400 anos lá dentro, então era difícil para eles entender sobre esse Deus dos seus antepassados. Eles ouviam sobre Deus, sabiam as histórias sobre Abraão, sabia a história sobre José, que levou eles para dentro do Egito, e agora estavam conhecendo Moisés, mas certamente isso estava muito confuso na cabeça deles, porque não é normal, né, gente? Você está lá, de repente vê uma coluna de fogo gigante do seu lado, para falar assim: me siga, uma coluna de fogo, você sai correndo atrás da coluna de fogo. Alguém já fez isso alguma vez? Não? Vocês nunca correram atrás de uma coluna de fogo? Sério? Oxe. E de repente uma nuvem cobre todo mundo, e aquele espetáculo todo, não é normal. Então eles olham para Moisés: Moisés, o que é isso? O mar abriu, engoliu todo o faraó, morreu, tudo lá, acabou com tudo. Essa coluna de fogo, Moisés, o que é isso? Tinha medo do coração. E Moisés começa a acalmá-los, contando assim: deixa eu te falar o que é essa coluna de fogo. No princípio, esse Deus, que é a coluna de fogo, criou tudo que tem aqui. Não foram os deuses do Egito, não foi o Deus Ra, que é considerado mais forte, o sol, feito primeiro. O próprio Deus gerou a luz e depois mandou esse Deus fraquinho, que é o Ra, acender. E começa a fazer na cabeça dele assim: uau, esse é o relato da criação. É para abrir a minha mente e começar a entender então quem Deus é. E este relato que Moisés começa a fazer é para contrastar com os deuses do Egito, e trazendo essa compreensão mais clara para o povo de Deus, para que eles tivessem consciência de quem eles eram. E sabe quem eles eram? Eles eram a promessa de Deus, para a manifestação de Deus na terra. Esse povo era a promessa de Deus para a manifestação dele na terra, não tinha outro. Deus escolheu Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Juntou Sara e falou: bora, mulher, tchau, e foi embora. E ela nem falou nada, tenho certeza disso. E aí de quem contestar isso? E ela foi. Você acompanharia seu marido? Vamos para a terra que eu vou te mostrar, que Deus vai mostrar para nós. Vamos embora, tchau. Tem mulher de pastor vive isso, gente. Quando eu contei para a Karina, né? Olha, estou pensando em sair de Campinas. Ela: Senhor, chegou o dia. Para onde a gente vai?
o Senhor está mostrando, não, isso aí é com Abraão, você vai me falar exatamente para onde a gente vai, senão eu não saio daqui. Até que eu falei para ela, é mais ou menos para lá. São Paulo nunca foi uma opção para a gente, olha que coisa, estamos aqui há mais de um ano, São Paulo nunca foi uma opção. Deus faz isso, Deus quer manifestar a presença e a glória dEle, através do seu povo, e é isso que está acontecendo com o povo de Israel. E esse povo que sai do Egito lá, começa a viver naquele deserto, experimentar Deus, e essa experiência de 40 anos que eles têm, sabe para que serve? Muita gente não entende até hoje, para que esse povo, pastor, foi por rebeldia? Não, foi Deus dando a eles regras, sinais, maravilhas, leis, para que todo o resto do povo fosse formado, inclusive eu e você. Fala para a pessoa do seu lado, você foi formado por ali. Fala, você foi formado lá atrás, no deserto. Você não sabe, né? Mas para você conhecer a Deus verdadeiramente, essas coisas tinham que acontecer lá, as leis tinham que acontecer e tudo tinha que passar e as coisas tinham que dar certo lá. E este povo então é chamado de povo de Deus. Olha para mim, fala comigo, criação. Levanta a mão assim para ficar bonito. Criação. Agora você dá um salto. Queda. Povo de Israel. Viu o movimento? Vou fazer outro aqui. Criação, queda e o povo de Israel. Fez na cabeça? Esse povo começa a olhar para a história que Moisés está contando para eles, para conectar aquele Deus que é uma coluna de fogo. Esse Deus que é uma coluna de fogo, não tenham medo dele. É um Deus amoroso, bondoso, que prometeu para nós uma terra que seria nossa. Amém? Posso ouvir? Uma terra que seria nossa. E esse povo então passa a submeter-se a esse Deus. E esse povo começa então a fazer um plano com Deus. E Deus então chama esse povo agora de seu povo. E Ele chama o povo agora para perto e fala para esse povo agora que eles serão o quê? Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Não é bonito isso? Ele começa a cuidar do povo e Ele quer fazer com que outras nações o vissem através deste povo. Então era para o povo de Israel marchar, andar com a cabeça erguida, e os povos iam olhar e falar assim, olha aquele povo lá, eles nem têm um rei, eles são felizes, eles são cuidados, alguém está cuidando deles. Quem é? É o Deus deles. Mas Israel falha nisso. Chega um momento que eles falam assim para Deus, Deus, dá para ter um rei igual aos outros povos? Tá chato esse negócio de ficar com o Senhor lá em cima, a gente aqui embaixo, a gente quer aqui, a gente quer até ter um rei aqui para poder curvar diante dele, porque curvar diante do nada está ficando esquisito. A gente está criando no nosso coração, Deus, um negócio estranho, porque todos os outros povos têm um rei, a gente não. Tadinho de nós, Deus. Deus fala assim, Deus, a gente não quer mais ter o Senhor, a gente quer ter um rei aqui, porque um rei forte, né, bonito, alto, tal, bonito eu já não sei se era, mas alto, forte, valente, que fosse de guerra. A gente quer um rei com padrão de rei, né? Você já viu alguém com padrão de rei? Não? Olha para o lado, não olha não. Gente com padrão de rei, já viu? Era isso aí, eles olhavam para os outros povos e falavam assim, agora eu quero um rei com padrão de rei, eu não quero Deus cuidando da gente, eu quero um rei. E aí foi o primeiro rei chamado? Quem? Saul. Era um rei forte, né? Valente, está lá todo, até que a história começa a acontecer mais um pouquinho, e aí Deus vai lá e dá uma apertada na história, e mostra para eles assim, eu vou tirar minha presença de Saul, eles vão ver o que vai acontecer agora. Todo rei deve ser guiado por Deus. Você que governa, seja a sua casa, a sua empresa, a sua igreja, seja primeiro governado por Deus, porque se a presença de Deus sair de dentro de você, você não é mais nada. E é isso que aconteceu com Saul. E sabe o que Deus fez? Eu vou escolher um rei para vocês, e vou mostrar para vocês quais são os meus padrões. Os meus padrões não são padrões de olhos humanos, os meus padrões não são padrões que vocês escolhem. E Deus faz o quê? Escolhe o menor da casa de Jessé, aquele menino que nem o pai acreditava nele direito. O pai falava assim, vai menino, cuida das ovelhas lá moleque, deixa que os seus irmãos que são valentes, fortes, cuidam dessas coisas. E Davi se sobressai com tudo isso, não porque ele era forte,
Não, porque ele era tocador de harpa. E as pessoas falam assim: não, pastor, é que ele aprendeu lá no deserto a lidar com um leão, com um urso e tal. Calma, Davi, na minha concepção, era um psicopata. Você nunca parou para pensar nisso? Você já viu algum adolescente enfrentar um leão, um urso? É doido esse moleque aí, não se mete com ele não. Pensa, o moleque é doido. Tem um leão, vai lá para cima do leão, rebenta o leão e vai com o gigante. Meu, o moleque é doido. Mas parece que essa doidice que a gente vê nele é uma característica que Deus faz. Deus pega aquele que não tem nada e coloca um pouquinho da porção dele, e parece que aquele que era medroso vira corajoso, faz plim e vira. Quer uma prova disso? Lá no final de Mateus, a crucificação de Jesus, Pedro, que era o valente, que arrancou a espada para arrancar a orelha do soldado, de repente vê Jesus todo espancado lá, pensa assim: opa, eu sou o próximo, quer saber? Jogou a espada e ó, você estava com eles? Não, eu não. Você estava com eles? Não, eu imagino, não. Então, você estava assim com eles, você é um deles? Não, não sou eu não. Aí ele olha para Jesus: opa, o que aconteceu? Esse Pedro medroso, quando recebe uma porção de Deus na vida dele, sabe o que acontece? Lá Atos 2, quando é derramado o Espírito Santo, as pessoas estão falando em línguas, as pessoas começam a olhar um para o outro: cara, esse pessoal está bêbado. O medroso, ele vira e fala assim: ei, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui não é bebida não, são só 9 horas da manhã, ninguém fica bêbado aqui, pelo menos ali não. Eu quero te falar o que é isso aí. O medroso vira e fala para uma multidão enorme, mais de 5.000 homens se convertem. Então imagina, que tamanho que era essa multidão. Você está percebendo o que Deus faz? Ele pega então o povo de Israel, para humilhar esse povo, pega o menorzinho da casa e fala assim: um pouquinho de mim nesse, ele vai se tornar um enorme. E Deus cria o seu povo, e faz esse povo caminhar, e marchar, e marchar. Mas o povo, se você for continuar lendo o Antigo Testamento, você vai ver que a história de Israel, ela é cíclica. Ela começa bem, eles pecam, se arrependem, volta, um ciclo, eles começam a adorar outros deuses, de repente eles caem numa desgraça, pede perdão a Deus, se arrepende, Deus vai lá, abençoa, volta, dá as coisas para eles de novo, depois eles vão lá, começam a adorar outros deuses, e vai, um período cíclico. Por quê? Para mostrar para mim e para você, que Deus escolheu um povo, para através desse povo, trazer quem? O Filho dele, e manifestar a glória dele definitivamente na história. Presta atenção nisso aqui, olha para mim, isso é evangelho. Deus criou, o setup está pronto, é aqui que eles vão morar. A ausência de Deus então agora gera aquela angústia, e o homem quer tomar a decisão por ele mesmo, e vai lá, aperta o botão do pânico: eu vou decidir ser eu mesmo. Tomou da árvore do fruto que não podia tomar, e aí o pecado entrou no mundo. O homem então sofreu as consequências do pecado. Você consegue imaginar Eva, como a primeira mãe, já perdeu os filhos, um filho? Você consegue imaginar a tamanho da dor dela, da alegria de ter e da tristeza de perder já imediatamente? A morte já alcançou Eva ali naquele momento. E passa mais um pouco da história, esse povo com muita dificuldade, é escravo e não sei o que lá vai, e durante esse processo todo que Deus está criando, criação, queda, o povo, e durante esse povo surge em que? A redenção. Faz assim comigo. Sabe o que é isso, Você sabe o que é isso, O que é isso? A cruz, ela surge aqui, e eu não sei se você sabe, mas a cruz, ela não termina a história, ela divide a história. Até historicamente falando, a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo, por causa do acontecido. E mais do que isso, essa cruz, quando ela entra na história agora, ela entra não para dividir a história, mas para trazer o sentido e o significado pleno para a história. E não vai funcionar. E com isso acontece uma coisa incrível, que eu quero que você perceba. Eu vou fazer um teatro aqui para você poder perceber, tá bom? E se você der risada, você vai vir aqui comigo, certo? Deus, lá na eternidade, com tudo que Ele tem, com toda a sua glória, Ele envia Jesus para nascer como um menino. E esse menino nasce, e a história de Jesus é essa, e você já conhece. Esse menino nasce, ele depende de cuidados de uma outra menina adolescente, para poder crescer,
dos cuidados de um pai que Deus deu para ele aqui, José, para aprender uma profissão, para aprender a ser gente como a gente, e tudo isso Jesus passou. Mas o que a gente não enxerga é que nesse envio de Deus para Jesus na terra, acontece que a eternidade vem junto. Calma que eu vou explicar. Parece que ali a gente começa a viver um período novo. O período então onde a cruz se estabelece é um período novo para a gente, e a gente não percebeu isso às vezes. E aí o povo de Israel vem e parece que acaba essa história, porque agora a cruz começa a dizer uma nova história. Quando Jesus morre, ele já contou tudo o que tinha que acontecer. Olha, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Por quê? Porque o Pai quer salvar aqueles que são dele. E esse é o recado de Jesus. E parece que Jesus entra na história para fazer o quê? Para salvar o seu povo. Não é assim? Funciona? Então essa história que está correndo em linha reta, Jesus entra no meio, e essa vez que Jesus entra, e ele morre, e parece que a gente não percebeu algumas coisas. E eu vou te falar quais. Você percebeu que Jesus curava pessoas? Você já leu no Evangelho em algum momento que fica de pé, eu quero orar por você. Fica de pé, eu quero orar por você que entendeu que você é povo de Deus, que entendeu que essa história é para você, que você faz parte disso, que em algum momento da sua vida você perdeu o sentido e significado da sua vida, e começou a fazer pergunta: qual que é o sentido da vida, qual que é o sentido disso tudo, qual que é a ideia disso tudo. Talvez você em algum momento da vida começou a perguntar isso para você. Talvez quando você perdeu alguém, uma dor tomou conta do seu coração. Talvez você sofreu um abuso. Talvez você é uma pessoa que sente muitas dores, que é enferma, que pede sempre para Deus que tenha misericórdia de você. Talvez você tenha passado por dificuldades como essa e faz perguntas sempre como essa: Senhor, por que isso? É porque a história não acabou ainda. É porque a história não acabou ainda. É porque a história não acabou ainda. Feche seus olhos um instante. Coloque assim a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Ouça isso com o seu coração. A história não acabou ainda. A história não acabou ainda. Ela está nos levando para a restauração de todas as coisas. Haverá um dia que o Senhor restaurará o nosso choro, a nossa dor. Tudo terá um fim. E quando esse dia chegar, será glorioso, será maravilhoso, será eterno, e para sempre estaremos diante dele. Nunca mais vai ter sofrimento, nunca mais terá choro, nunca mais terá abuso, nunca mais, e para sempre viveremos diante dele, na certeza que a gente vai dizer ao Senhor: obrigado por isso, Jesus.